Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Neste domingo, com um clima agradável, tivemos um domingo gostoso, ainda atravessando esse momento de pandemia, ainda sem poder nos encontrar fisicamente, mas estamos aqui, reunidos através das ferramentas que temos disponíveis para louvar o nosso Deus. Feche seus olhos nesse momento, vamos louvar, vamos adorar ao nosso Deus neste momento. Oremos. Santo e eterno Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Senhor, por mais um dia de vida, te agradecemos pelo seu cuidado. E neste momento, ó Pai, que estamos reunidos como tua igreja para louvar e adorar o teu nome, nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, porque esse culto é para o Senhor. Pedimos nesse momento, ó Pai, que o Senhor visite cada irmão, cada irmã que está conectado neste momento, que está assistindo esse culto nesse momento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor leve a sua paz para cada lar que está conosco neste momento. Visita, Pai, com teu amor e transborda, Senhor, transborda da sua presença nas nossas vidas nessa noite. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito. Fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui reunidos mais uma vez, virtualmente, fazendo uso da tecnologia, mas isso não muda o nosso louvor, isso não muda a nossa adoração, não muda a nossa gratidão, não muda a nossa dependência para esse Deus maravilhoso que nós temos. E da mesma forma que não muda para a gente, é certo, é certeza que Ele recebe as nossas orações, que Ele recebe o nosso louvor. E por isso vamos fazer com a mesma empolgação, com a mesma animação, com o mesmo coração que nós fazemos quando nós estamos reunidos no templo. O Senhor, Ele recebe, Ele escuta, Ele está conosco, Ele está aí com você na sua casa nesse momento, Ele está aqui comigo, Ele está com todos nós. O nosso Deus, Ele é onipresente, assim como Ele é onipotente, Ele também tem poder para fazer muito mais do que a nossa mente possa imaginar. Neste momento eu quero convidar vocês, cada um de vocês, a fazer a leitura. Nós vamos ler o Salmo de número 8, para iniciar o nosso culto. Vamos ler esse salmo. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. A tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força. Assim calaste teus inimigos e todos os que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses nele? Quem são os seres humanos para que com ele te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. O nome majestoso do nosso Senhor, ele enche toda a terra. E o salmista, ele pergunta, por que se importa conosco? Como é que o Senhor que fez tudo isso e criou tudo isso, criou a terra, criou os céus, as estrelas, colocou a lua lá no céu, por que se importa? E aí depois ele fala, mais do que se importar,
o nosso Deus, ele fez o homem apenas um pouco menor do que o próprio Deus e nos encheu de glória, de honra, nos deu capacidade, colocou toda a sua obra, toda a sua criação aos nossos cuidados. Tudo que Deus fez, toda a sua criação, toda a sua obra, ele colocou aos cuidados de nós, dos seres humanos. É por isso que eu digo, o poder do Senhor, ele é muito maior do que nós podemos imaginar. A presença dele é muito constante, ela é real, ela está o tempo todo conosco. Não é a distância, não é a dificuldade que afasta a presença do Deus, Criador dos céus e da terra, das nossas vidas. Ele nos amou, ele se importou com cada um de nós, ele se importou comigo, ele se importou com você. E hoje, que nós celebraremos a ceia do Senhor, nós temos mais uma demonstração desse amor. Foi quando ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Jesus veio, ele morreu, ele ressuscitou para trazer a vida a todos nós. Esse é o tamanho do poder e do amor do nosso Deus. Vamos cantar agora? Vamos cantar o hino de número 9 do nosso CTP. Vem e sopra sobre nós. Eu vou tentar colocar a letra e a música. Vamos ver se vai dar certo aqui, porque está um pouco diferente. Esse eu não encontrei o vídeo, os dois juntos. Então vamos tentar colocar aqui. Mas se não conseguir, no seu CTP, o hino de número 9, vamos louvar ao Senhor. Sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no estes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas de anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
Senhor de toda a glória. Hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém. Deu um probleminha aqui com a letra na hora de passar, mas deu para louvar, né? Falamos do nosso Deus bendito, Rei e Salvador. Esse é o nosso Deus, Ele é tudo. Ele é bendito, Ele salva, Ele cuida, Ele liberta, Ele que abençoa, Ele que guarda. Nosso Deus é tudo de bom, é tudo que nós temos nas nossas vidas. Meus irmãos, agora nós vamos ter um momento de oração de gratidão pelos dízimos e ofertas. Os irmãos têm colaborado, os irmãos têm sido fiéis nos dízimos e ofertas, apesar de não estarmos, né, presencialmente na igreja, nós temos honrado com os compromissos, o Senhor ele tem cuidado de nós e nós não podemos deixar de também agradecer a fidelidade dos irmãos, porque não é porque nós não estamos na igreja, lá fisicamente no nosso templo, que nós não estamos seguindo, não estamos fazendo a obra, os compromissos da igreja continuam acontecendo e nós temos sido abençoados. Os irmãos têm contribuído, têm feito as suas transferências dos dízimos e ofertas, e nós vamos orar agora agradecendo pelos cuidados de Deus em primeiro lugar sobre as nossas vidas. Sabemos que o momento é difícil, vemos muitas pessoas aí passando por situações financeiras delicadas por causa dessa pandemia, muitos perdendo emprego, mas o Senhor ele tem nos sustentado e nós temos que louvar a Ele por tudo o quanto Ele tem feito. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela vida de cada irmão, cada irmã que tem contribuído, que tem sido fiel, ó Pai, com a Tua palavra, colocando o seu dízimo, a sua oferta na conta da igreja, que tem, ó Senhor, abençoado a sua obra, tem ajudado, ó Senhor, para que os trabalhos não parem, para que nós possamos, ó Senhor, continuar com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas na Tua obra. Neste momento, ó Pai, te louvamos, ó Senhor, pelo seu cuidado, pela sua bondade com as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Senhor, por cada irmão, cada irmã que tem, ó Senhor, conservado o seu emprego, mesmo nesses dias difíceis. Te agradecemos, ó Pai, pelo sustento que o Senhor tem nos dado. E queremos mais uma vez, ó Senhor, colocar em Ti a nossa confiança. Sabemos que o Senhor não vai desamparar o seu povo, e mesmo aqueles, ó Pai, que têm enfrentado dificuldades, nós cremos, ó Senhor, que o Senhor tem entrado com providência e tem abençoado a vida destes irmãos também. Pedimos, ó Senhor, continua conosco, continua, Senhor, colocando as suas mãos. Nós cremos, ó Pai, que o nosso sustento vem do Senhor, e nós te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ter um louvor que eu separei para esse momento de gratidão. Vamos ouvir o quarteto Gileade. Vamos ouvir esse louvor.
Salvador do céu desceu, e como homem ele viveu, aqui andou o meu Jesus, ele curou, ele libertou, só fez o bem, ele não pecou. Como um cordeiro ao Calvário foi, e a sua obra ele consumou. Então Jesus ressuscitou, sim, ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou para nos salvar, ele morreu, oh glória a Deus, meu Jesus ressuscitou. Lá no Calvário a cruz ficou, e o seu túmulo vazio está. Até a morte Jesus venceu, ele está vivo, ressuscitou, sim, ressuscitou, o meu Jesus ressuscitou para nos salvar, ele morreu, oh glória a Deus, meu Jesus ressuscitou. Amém. Ele voltará para nos buscar. Que bênção, né, meus irmãos? Como é lindo ouvir a palavra do Senhor cantada. Nós estamos aqui na expectativa de que Ele venha nos buscar, de que Ele venha e cumpra, né, com a sua palavra, e Ele há de cumprir, para que a gente saia de todas essas situações, todas essas dificuldades que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, né? Mas até lá, nós confiamos nele, confiamos no apoio, na força, ele está conosco todo o tempo e ele nos ajuda a superar todas as situações. Meus irmãos, passado esse momento de gratidão, nós vamos agora ter mais 2 louvores. É o momento de louvor e adoração do nosso culto, é o momento em que nós vamos louvar ao Senhor com os nossos irmãos. E cante aí na sua casa também, louve a Deus,
Todos os microfones estão fechadinhos. Ninguém vai passar vergonha, né? Porque às vezes a gente dá umas desafinadas, né? Mas não vai ter problema. Alguns não, alguns são bons, né? Mas não são todos, então a gente deixa. Mas aí na sua casa cante, louve ao Senhor de coração. Se alegre no Senhor. É um momento de louvar a Deus, é um momento de demonstrar para Ele a nossa gratidão através do nosso louvor. Isso é tudo que nós podemos oferecer para o nosso Deus. Isso é tudo que nós podemos oferecer. É o nosso louvor. É o nosso louvor. Fora isso, nós só temos recebido do Senhor todas as coisas. Nós recebemos a vida, recebemos cuidado, proteção, recebemos tudo. Mas o louvor é o momento em que nós podemos ofertar alguma coisa para Deus. Então louve da sua casa com muita alegria. Vamos cantar, vamos nos alegrar na presença do Senhor. Meu lar a ti.
Amém. Poderoso esse nome é. Como é bom louvar a Deus, como é bom louvar ao nosso Senhor. Ele tem feito tantas coisas por nós. Louvor é o mínimo que nós podemos dar a Ele. E ainda seguindo com os louvores, nós temos agora o momento da participação das nossas crianças. A palavra do Senhor diz que é da boca delas que sai o perfeito louvor. Vamos ouvir então a participação das nossas crianças. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. Salmo 107:1. A ti me entregarei, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Salmos 22:10. Deus é nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Salmos 46:1. Cantem ao Senhor, pois Ele tem feito maravilhas. Torne seu louvor conhecido em todo o mundo. Isaías 12:5. Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Marcos 1:17. Não existe amor maior que dar a vida por seus amigos. João 15:13. Essa mulher é bom remédio. Provérbios 17:22. 17:22. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 1:7. Homem bom pode cair, mas não se cairá para sempre. Não se cairá para sempre, pois o Senhor segurará as suas mãos e ajudará a levantar. Salmo 37:24. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Amém. Que coisa linda, né? Ver as nossas crianças participando e trazendo a palavra do Senhor. A palavra diz que é delas, da boca delas, que sai o perfeito louvor. E dá para a gente entender um pouquinho do porquê, né? É muito gostoso ver a participação das nossas crianças. Agora eu vou convidar... Reverendo Newton, o senhor pode tirar o seu mudo aí um pouquinho? Eu vou pedir para o senhor... Obrigado. Eu vou pedir para o senhor fazer agora uma oração pelas crianças, fazer também uma oração de intercessão e também pela palavra. Na sequência já vamos meditar na palavra do Senhor. É uma oração 3 em 1 agora, mas o Senhor, Ele recebe e Ele entende, né? Então, ora pelas nossas crianças, pelas intercessões que nós temos. Tivemos hoje pela manhã na escola dominical alguns pedidos, tivemos também motivos de gratidão e também pela palavra que teremos na sequência. Amém. Antes da orar, eu quero só ler um versículo aqui. Salmo 36, versículo 5, diz assim: Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes. Teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. A tua humanidade encontrará abrigo à sombra das tuas asas. Toda a humanidade encontrará abrigo à sombra de tuas asas. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos.
porque a tua palavra nos garante que o Senhor é um Deus presente conosco, que o Senhor é um Deus que nos assiste, o Senhor é um Deus que nos abençoa, o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós. Nós te damos graças pela vida dos nossos pequenos, pelos seus pais que as estimulam a decorar a sua palavra, ler a sua palavra, meditar na tua palavra. Senhor, essas crianças são abençoadas, porque estão crescendo, recebendo o alimento espiritual para as suas vidas quando se tornarem adultos, serão homens e mulheres que com certeza farão diferença. Nós te louvamos pela vida de cada uma delas, ó Deus, pelas crianças da nossa igreja, por aquelas que por N razão não estão podendo também participar, que o Senhor as abençoe. Que o Senhor cuide das crianças, não só da nossa igreja, mas que o Senhor visite as crianças neste planeta, Senhor. Muitas desprovidas de afeto, de carinho, de amor, de cuidado, de pão, Senhor. Que a tua boa mão tenha misericórdia dessas vidas. E nós queremos também agora, Senhor, colocar diante de ti a vida dos nossos amados, aqueles que estão aflitos, angustiados por conta desse confinamento. Sabemos que não está sendo fácil para muitos de nós, ó Deus, mais difícil ainda para aqueles que estão desprovidos de recursos porque o seu trabalho está cancelado. Ó Deus, traga ao coração do teu servo e da tua serva a tranquilidade necessária. Dê, Senhor, ao teu servo, à tua serva, a sabedoria para poder superar e vencer a ansiedade, a preocupação que é tão normal em nossos corações. Mas a nossa fé em ti, Senhor, nos ensina a descansarmos no Senhor, porque o Senhor está provendo o pão diário. Que nós vivamos o dia de hoje, o dia na tua presença, na certeza que o Senhor vai cuidar de nós como cuida dos lírios do campo, como cuida das aves dos céus. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de providência, o Senhor é um Deus que age a favor do teu povo. Por isso, não desampare, não deixe que o teu servo, a tua serva se sinta desamparado. Manifesta o teu poder, manifesta o teu amor. Usa-nos, ó Deus. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo. Coloque em nosso coração amor por aqueles que estão mais angustiados e aflitos e que nossas vidas possam ser instrumentos do teu Espírito ao consolar, ao trazer uma palavra e até, Senhor, ajuda financeira. Abençoe os nossos irmãos, Senhor. Abençoe a nossa igreja. Nós te louvamos pela vida de cada lar, Senhor. Cada família que está aqui agora nessa reunião, aquelas que também não estão. Visita, Senhor. Aqueles que estão enfermos, com problemas de saúde, põe a tua mão curadora. Tu és o Deus do impossível. Tu podes fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós possamos pedir ou pensar. Abençoe os casamentos, Senhor, os relacionamentos. Abençoa, Senhor, os pais na educação dos seus filhos. Senhor, esteja agindo no nosso meio. Nós necessitamos de ti, Senhor. E quando lemos a tua palavra, nós vemos que o Senhor é um Deus que se manifesta, um Deus que se revela, porque o Senhor nos ama. E agora que nós vamos receber a tua palavra, nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando o reverendo Paulo, que o Senhor esteja ungindo os seus lábios, que o teu Espírito possa falar através dele ao teu povo reunido. Que nós, Senhor, ao ouvirmos esta palavra, possamos sermos alimentados e fortalecidos na nossa fé e na nossa confiança em ti. Nós entregamos esses momentos nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hora de meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E eu quero convidar cada um de vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos de 5 a 13. Eu vou projetar a leitura aqui também, mas a passagem está em Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Nós vamos falar um pouquinho sobre empatia. Eu já falei algumas vezes, a gente costuma trazer algumas mensagens direcionadas para algumas situações, e hoje não
poderia ser diferente? Nós falamos pela manhã na escola dominical, a oração do reverendo Newton agora também, ela foi direcionada no ponto que nós, como cristãos, devemos ter muita atenção, que é no cuidado com o próximo, a empatia, o sentir, o se importar com as outras pessoas. E nós vamos meditar um pouquinho nesse texto e vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Mateus 8, dos versículos 5 a 13. E diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. E Jesus disse: Eu vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Essa é a passagem do oficial romano, ou centurião romano, né, nas versões mais tradicionais, né, na tradução mais tradicional. O centurião é um oficial, né, alguém de patente, alguém que tinha ali um determinado posto no Império Romano, alguém que tinha ali, tinha seus superiores, mas também tinha aquelas pessoas que respondiam para ele. E ele foi até Jesus para falar a respeito do teu servo, do servo dele que estava lá na casa dele. E aí eu trago a seguinte pergunta: quantas vezes nós temos nos apresentado perante o Senhor representando a nós mesmos? Quantas vezes? Quantas vezes a gente entra na presença do Senhor para falar a respeito de algo nosso, a respeito de algo do nosso interesse? Isso é muito frequente, né? O tempo quase todo nós entramos diante do Senhor para pedir alguma coisa para a gente. E quantas vezes nós temos nos colocado como esse centurião diante do Senhor em favor de outra pessoa? Como tem sido o nosso comportamento nesse sentido? Quantas vezes nós temos entrado diante do Senhor para falar a respeito de outras pessoas? Como eu disse, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de empatia. A empatia, ela é o se importar com o outro. E por que eu estou trazendo esse tema? Alguém de vocês já viveu dias mais difíceis do que esses que nós temos passado? De confinamento, de incerteza com esse vírus? Por mais que nós tenhamos experiências pessoais que talvez sejam experiências ruins, difíceis e tudo mais, essa é uma situação que pegou a todos. Todos nós estamos todos na mesma situação. Estamos todos
com a mobilidade reduzida, né? Mal podemos sair. Quando saímos, saímos para trabalhar. Quando saímos para trabalhar, saímos com medo, queremos ficar, muitas vezes. Quem está em casa que não precisa sair, está doidinho para sair, né? Não aguenta mais ficar em casa. Apesar que eu acho que tem uma fase que é um pouco mais difícil, né? Os primeiros dias dá um pouco mais de nervoso, de aflição e quer sair de casa. Eu acho que agora a maioria já deu uma acalmada, já está mais tranquilo, já está convivendo melhor com a situação, mas nem todos. E a empatia, o porquê de eu falar de empatia? Porque nesse tempo é fundamental, a gente fala muito. Eu moro em prédio e no grupo do condomínio, a gente fala sempre, quando algum vizinho vem bravo, porque está fazendo barulho, vem o outro, olha, eu tento compreender, eu tento ter empatia, estamos todos numa situação difícil, não podemos sair de casa, as crianças dentro de casa cheias de energia, correndo, querendo, parece que vai pôr às vezes o apartamento abaixo, né? Então, a palavra empatia, ela está num uso muito comum, não só na igreja, mas fora da igreja. Todo mundo fala empatia, como você tem olhado, como você tem cuidado. Eu entro no elevador, eu vejo lá, se você não pode sair do seu apartamento, está no grupo de risco e precisa que saia para comprar alguma coisa, me liga, eu vou na rua e compro para você. Nós temos visto as pessoas se mobilizarem para ajudar. As pessoas que têm perdido o emprego, que têm ficado em situação difícil, nós temos visto pessoas ajudando de diversas formas, com arrecadação, doação de roupa, comida, tentando, todos de alguma forma, tentando ajudar, minimizar os efeitos dessa pandemia. E para nós cristãos, essa questão da empatia, ela deveria ser algo muito mais forte, muito mais presente do que a gente imagina. Porque eu falo sempre que Jesus, quando ele veio e esteve conosco aqui, ele veio e simplificou os mandamentos e simplificou as ordens de Deus para a humanidade e deixou para a gente só 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E a empatia é esse segundo ponto, é amar ao próximo. Como está o nosso amor ao próximo e quantas vezes nós temos entrado diante do Senhor para representar uma outra pessoa? Tem gente que pensa assim, não vou fazer isso, cada um que tem que correr atrás do seu, cada um que tem que... Mas não é assim. E nós temos nessa passagem uma situação muito clara de uma pessoa que foi até o mestre para representar outra pessoa. Primeiro ponto que eu quero destacar nessa passagem é que aquele homem, ele foi até Jesus não para um interesse próprio, não para defender algo que ele necessitasse. Ele teve empatia com o seu servo, com o seu escravo ou empregado, enfim, com aquele servo que o servia. E é esse o ponto de atenção que eu trago quando eu disse há pouco que nós podemos e devemos nos apresentar diante de Deus representando outra pessoa. Nós temos legitimidade para isso, nós temos, porque de certa forma nós podemos olhar e até pensar que pela graça, pela misericórdia de Deus, nós já fomos alcançados. E outras pessoas talvez não. Essa é uma forma de demonstrar para Deus, de forma verdadeira, que nós estamos amando o nosso próximo. Nós estamos amando o nosso próximo. Nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos acesso direto a Jesus. Nós já estamos nele. O que mais nós podemos querer para as nossas vidas? É claro, enquanto estamos aqui nessa terra, enquanto nós vivemos aqui, nós temos necessidade, temos dor, temos pedidos, temos um monte de coisa. Mas nós já temos o bem maior,
que é a presença de Cristo nas nossas vidas. A presença de Cristo nas nossas vidas representa a continuidade da vida, representa a vida eterna. Nós já temos o que Deus poderia dar de melhor para o ser humano, que é a vida, e é a vida em Cristo Jesus. Por que não entrar na presença de Deus colocando a vida de outra pessoa? Por que não entrar diante de Deus e esquecer um pouquinho o que nós queremos, o que nós precisamos, o que nós pedimos, e por que não colocar diante do Senhor uma outra pessoa? Ah, mas às vezes a gente ora por alguém que a gente sabe que conhece também a Cristo. Sim. Mas a gente tem momentos que a dor é tão forte que é só o Espírito Santo, através de gemidos inexprimíveis, é que consegue transmitir para Deus aquilo que nós precisamos. E quando tem outra pessoa orando e colocando diante de Deus, isso é empatia. Isso é empatia. Nós sentirmos juntos com a outra pessoa, sentir junto com aquele que sofre. Quando nós fazemos isso, nós nos colocamos no lugar do nosso próximo. Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós estamos nos colocando no lugar daquele que precisa do Senhor. Tem alguma outra forma tão fácil de expressar o amor pelo próximo como a nós mesmos? Quando nós precisamos, nós não vamos diante de Deus? Não é esse o recurso que nós utilizamos quando nós temos uma necessidade? Nós vamos até Deus pedir para Ele? Quando a gente vai até Deus pedir pelo outro, nós estamos fazendo pelo próximo o que nós faríamos por nós mesmos. Ou seja, nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Outra coisa, quando nós nos colocamos no lugar do nosso próximo, nós adquirimos o senso de urgência do outro. Nós adquirimos o senso de urgência. Porque quando a gente precisa de alguma coisa, a gente corre a Deus para falar. Porque nós precisamos daquilo com urgência, nós precisamos de um milagre, nós precisamos de um toque, nós precisamos de uma palavra do Senhor para resolver aquele problema. E quando nós nos colocamos no lugar do outro para ir pedir a Deus, nós trazemos também esse senso de urgência. Senhor, coloca as mãos na vida daquela pessoa. Coloca as suas mãos, porque aquela pessoa precisa agora do Senhor. Isso mostra o quanto nós nos importamos com as pessoas. O segundo ponto que eu quero trazer para a nossa meditação é outra característica que essa passagem nos trouxe. Aquele homem, o oficial romano, o centurião romano, ele deixou de lado o seu posto, a sua graduação, o seu status, a sua patente. Ele deixou a sua posição para ir até Jesus. Isso chama muita atenção porque nós temos por hábito, nós, o ser humano, tá, de forma geral, nós temos por hábito fazer uso da nossa patente, do nosso posto, da nossa graduação. E com isso nós acabamos terceirizando essa preocupação com os outros. Pastor, preciso de uma oração. Olha, eu vou pedir para o presbítero ir lá orar por você, tá? Porque eu estou meio ocupado, eu tenho que pregar domingo à noite na igreja. Né? Vocês estão entendendo? Não é... Estou dando um exemplo assim bem aleatório só para ilustrar na minha posição como pastor. E isso acontece com todo mundo, praticamente com todos. Quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente pega e sai correndo, vai e faz. Agora, quando é o outro, a gente procura uma forma de mandar outra pessoa fazer, a gente terceiriza o serviço, né? A gente dá um jeitinho. Mas aquele homem, ele não fez isso. Ele poderia ter enviado alguns dos seus subordinados para ir até Jesus. Afinal, ele estava ali pedindo pelo seu funcionário ali, pelo seu escravo, pelo moço que
ajudava ele na casa dele. Ele era um oficial. Imagina um oficial sair ali da sua posição para ir no meio da multidão, entrar lá no meio da multidão para falar com Jesus. A gente imagina logo que eu não faria isso, eu mandaria um dos meus subordinados ir até lá. Por que eu vou me expor? Porque eu vou entrar no meio daquela multidão? Nem é para mim. Não é para mim. É para o rapaz que está lá em casa. E qual que é o meu interesse em que ele fique curado? É um funcionário, é um escravo. Né? Ele não fez isso. Ele foi pessoalmente. Ele não mandou ninguém ir até Jesus por ele, em nome dele. Ele foi. Ele se colocou diante do mestre, representando aquele que estava na casa dele, precisando. E tem mais, ele poderia ter usado a sua posição para facilitar a sua aproximação. Ele poderia ter falado diretamente com Jesus, mas ele poderia ter pedido para os seus soldados, vai lá, busca Jesus e traz aqui no meu escritório, que eu quero conversar com ele aqui. Mas ele está lá no meio, não, vai lá e traz ele para a delegacia. Vamos conversar com ele aqui. Ele poderia ter feito isso. Ele tinha um posto, ele tinha um status, e a passagem deixa muito claro, ele fala isso para Jesus. Ele fala para Jesus que ele tem superiores, mas que ele tem os subordinados dele também. Mas ele não fez. Ele foi pessoalmente. Isso é se importar com o outro. Isso é amar ao próximo, como a nós mesmos. Ele se colocou na situação da pessoa e ele não quis intermediário. Ele não precisou de intermediário. Ele foi ter direto com Jesus, ele foi falar diretamente com Jesus. Ele não pediu para os seus subordinados ir lá tirar Jesus do meio da multidão e trazer para ele. Não, ele foi lá no meio. E ele deu uma lição ali para as nossas vidas, que até hoje, até os dias de hoje, tem um valor inestimado. Ele tinha recursos. Ele poderia rapidamente transportar Jesus para onde ele estivesse. Ele poderia ter mandado a sua tropa, os seus soldados, ir com um cavalo, coloca Jesus no cavalo, leva rápido para lá. Ele não o fez. E quando ele estava lá com Jesus, e aí nós entramos no terceiro e último ponto, ele teve fé. Teve fé e reconheceu o senhorio de Jesus. Ele reconheceu que Jesus era Deus e entendeu que assim como ele, na posição de oficial, na posição de um líder ali, no Império Romano, bastaria apenas uma ordem de Jesus para que a sua vontade, a vontade de Jesus, fosse obedecida. Olha só, ele tinha recurso, ele poderia, quando ele foi pessoalmente falar com Jesus, e Jesus falou, tá bom, eu vou lá na sua casa. Ele falou assim, não precisa, nem sou digno que o senhor vá na minha casa. Ele não ficou atrás de orgulho, ele não ficou atrás de posição, de status, ele não se escondeu atrás disso. Não, Jesus quer ir na minha casa, tá bom. Pega Jesus, coloca no cavalo, leva na minha casa rapidinho, né? Vamos lá rapidinho resolver isso. Não, ele reconheceu o poder de Jesus e se colocou ali e falou assim, da mesma forma como eu tenho os meus líderes, os meus liderados, e se eu falo vai, ele vai, e se eu falar deixa isso, ele deixa, eu acredito que se o Senhor der a ordem aqui agora, a sua vontade vai ser obedecida lá. Olha que exemplo de fé, olha que confiança.
Olha que confiança. E como que nós temos vivido isso nas nossas vidas? Nós acreditamos no senhorio de Jesus, nós reconhecemos que Jesus é Deus e que Ele tem poder para que pela sua palavra, pela sua voz, as coisas aconteçam. Eu quero lembrar você que o nosso Deus, esse mesmo Deus de qual nós estamos falando, Ele criou tudo que nós conhecemos e aquilo que nós não conhecemos, simplesmente com o comando da sua voz. Você acha que se Deus ordenar de onde Ele estiver, a palavra dele não vai ser cumprida onde você estiver? Aquele homem, ele confiava nisso. Ele acreditava, ele sabia que Jesus era Deus e que quando ele mandasse a ordem, a vontade dele seria obedecida, independente da distância, independente do lugar, da pessoa, independente do que fosse. Aquele homem foi até Jesus representando outra pessoa e a única coisa que ele pediu para Jesus é: mande que ele seja curado. E ele vai ser curado lá onde ele estiver. Nós não precisamos, meus irmãos, levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam, imaginando que aquela pessoa só vai receber a bênção do Senhor se eles atenderem o nosso convite de assistir um culto na igreja. Você acredita que se você orar para Deus e pedir para Ele estender as mãos sobre uma pessoa que está a quilômetros de distância, simplesmente com a ordem de Cristo, aquela pessoa vai receber a bênção que você está pedindo? Se você acredita, o quanto você tem se colocado diante de Deus pedindo por outras vidas, por outras pessoas? Você conhece alguém que está precisando? Você sabe de alguém que precisa receber um milagre do Senhor? Você tem se colocado diante de Deus, representando outra pessoa? Aquele homem, ele entendeu que não era necessário deslocar Jesus para sua casa para salvar o seu servo. Isso seria uma perda de tempo, era desnecessária. Para que ele ia deslocar Jesus do lugar em que ele estava, atendendo, salvando, ensinando, para ir até a sua casa, sendo que somente a palavra dele seria suficiente? E através da sua fé, através da fé daquele homem, o que ele pediu para Jesus foi atendido. Jesus falou: vai acontecer como você está dizendo. E Jesus ainda falou: eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Nunca vi. Todos nós sabemos, né, que a palavra diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer ao monte: sai daqui, vai para lá, e o monte vai. Nós não temos. Eu já, numa outra oportunidade, eu lembro que eu falei a respeito do grão de mostarda, eu perguntei se vocês sabem o tamanho do grão de mostarda. Isso aqui é um vidrinho com centenas de grão de mostarda. Eu vou tentar mostrar um grão de mostarda para vocês. Caiu. Ixi. Um grão de mostarda. Dá para ver? Um grãozinho? Se a tua fé tiver o tamanho desse grão de mostarda aqui, Jesus falou: você vai mandar o monte sair daqui e ir para lá, e ele vai. Você acredita nisso? Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa empatia? Como é que está o nosso cuidado com a vida daqueles que necessitam? Graças a Deus, o Senhor tem cuidado e sustentado as nossas vidas. A maioria de nós, pelo menos o que nós temos notícias, não estão sofrendo tanto com essa pandemia, com questão de emprego, não tem passado necessidade. O Senhor tem suprido. Ainda aqueles que têm tido algum tipo de necessidade, o Senhor tem cuidado. Nós temos testemunho dos irmãos que no meio da pandemia foram abençoados com um emprego novo. Temos irmãos da nossa igreja que estão de emprego novo no meio dessa crise. Vai dizer que isso não é o cuidado de Deus com as nossas vidas?
A equipe técnica chegou aqui com um suporte, vou tentar mostrar aqui. O grão de mostarda. Difícil ver, né? Bem pequenininho. Ainda mais quando ele cai, aí ele some de vez. Ó, pequenininho. Tá? Nós não temos sequer essa fé. Sequer essa fé. Mas nós temos que exercitar. Nós temos que praticar. Nós temos que agradecer. O Senhor tem cuidado de nós. Nós temos que entrar diante do Senhor, apresentando sim as nossas vidas, os nossos pedidos, mas nós não podemos deixar de apresentar aqueles que precisam muito mais do que a gente. Nós somos agraciados por Deus, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Tem pessoas que nem isso têm. Ou melhor, nem isso, né? Nós temos tudo. Tem pessoa que não tem a Cristo. Então, meus irmãos, concluindo, vamos manter a nossa fé sempre afiada. Vamos sempre confiar no poder de Jesus. Ele não precisa vir fisicamente até nós para realizar milagres. Basta a sua palavra. O milagre acontece em nossas vidas todos os dias, quando nós nos levantamos. E mesmo sem perceber, estamos repletos de vida. Nós estamos repletos de vida, da vida que Cristo nos dá. E ainda que a sua fé não seja tão grande o suficiente, como o meio desse grãozinho de mostarda que eu mostrei para vocês. E mesmo que você ainda precisa que Jesus vá até a sua casa para realizar o milagre, lembre-se que o Espírito Santo de Deus está com você todo o tempo. Portanto, só depende agora da sua fé para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E a vida daquela pessoa que você ama e está representando também vai ser alcançada simplesmente porque você colocou diante de Deus e o Senhor, com a sua voz, deu ordens para que aquilo que você pede aconteça. Vá até essa pessoa, pois o Espírito Santo de Deus está com você e estará também com ela. Que Deus abençoe as nossas vidas, que a palavra do Senhor seja eficaz nos nossos dias, nas nossas vidas, e que nós possamos lembrar sempre que basta uma palavra do Senhor para tudo acontecer nas nossas vidas conforme a vontade dele. Amém? Vamos ouvir mais um louvor enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor. Eu vivo só pra ti.
Amém. Dá saudade da igreja, não dá? Estarmos lá, fisicamente reunidos. Mas faz parte do plano de Deus. Eu tenho certeza que nós temos aprendido e crescido muito nesse tempo em que nós estamos em casa, em isolamento. Temos aprendido a dar valor em outras coisas que não dávamos mais. Por exemplo, no contato com a família nossa, com a família igreja. O Senhor, ele tem uma forma de agir que nós não compreendemos, mas eu acredito que tudo o que ele faz é para melhorar a nossa vida, a nossa experiência com ele, e essa situação também é uma experiência nova, em que nós estamos aprendendo aos pouquinhos a lidar. Nesse momento, nós vamos partir agora para a celebração da ceia do Senhor. Você que está com seus elementos aí, o suco e o pão, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Assim como nós meditamos na palavra, em que apenas a ordem do Senhor é suficiente para alcançar, independente da distância, e fazer tudo o que ele disser, neste momento em que nós vamos cumprir com também o ensinamento de Cristo, de celebrar a ceia até que ele venha, também à distância nós cremos que o resultado, que o efeito é o mesmo. Nós estamos cumprindo com aquilo que Jesus nos ensinou. Nós vamos mais uma vez anunciar a morte dele até que ele venha. Tem algumas pessoas que não gostam de fazer a ceia em casa. Mas é diferente, porque na igreja. Assim como nós meditamos na palavra, nós não precisamos estar reunidos necessariamente na igreja fisicamente para que a bênção do Senhor chegue até as nossas vidas. Nós hoje estamos numa situação em que estamos em casa, não podemos sair, e a presença dele está conosco. Ele está aqui comigo, com a minha família, está aí com você também. Então vamos participar da ceia. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: "Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim." Semelhantemente, após ceiar, ele tomou o cálice e disse: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim." E o apóstolo Paulo, ele diz que todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E agora, você aí na sua casa, com a sua família, nós aqui, nós vamos também participar. Pegue o seu pão e lembre-se que este é o corpo do Senhor, que ele entregou por cada um de nós. Vamos todos participar do corpo do Senhor. Esse sangue é a nova aliança, o novo compromisso de Deus com o ser humano. Esse suco, ele representa o sangue de Cristo, que foi vertido lá na cruz. O sangue que nos lavou dos pecados. O sangue que nos ligou a Deus. O sangue que nos dá a vida. Vamos participar da nova aliança no sangue de Cristo. Bebamos.
Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor misericordioso que é, desceu, ó Pai, como um de nós, como um ser humano, veio aqui e se entregou naquela cruz para nos dar a vida eterna. Neste momento, ó Senhor, que como igreja nos reunimos e anunciamos mais uma vez, ó Pai, a tua morte, até o dia em que o Senhor voltará, nós te louvamos, ó Pai, porque anunciamos a morte e anunciamos também a sua ressurreição. O Senhor ressuscitou, ó Deus. O Senhor não está na tumba. E é por isso que nós estamos aqui, ó Senhor, louvando o teu santo nome e te agradecendo, ó Pai, pelo amor e pelo cuidado incondicional que o Senhor tem tido por cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor e te agradecemos, ó Pai, porque através desse gesto, através desse ato que nós realizamos agora, de participar do pão e do suco, o Senhor alimenta, Pai, o nosso espírito. E o Senhor nos fortalece para que nós possamos continuar nessa jornada até o dia que o Senhor virá nos buscar. Aproveitamos essa oportunidade, ó Deus, para pedir que pela tua misericórdia o Senhor acrescente em nós o seu amor e que nós possamos cumprir o teu mandamento de amar ao próximo, ó Senhor. Que nós possamos, ó Senhor, amar a ti acima de todas as coisas, mas que nós possamos, ó Senhor, amar ao próximo, ter empatia, que nós possamos, ó Senhor, colocar as nossas vidas diante de ti em favor daqueles, ó Pai, que ainda não te conhecem, ou em favor daqueles que precisam, ó Senhor, que o Senhor estenda as suas mãos, ou que o Senhor dê a ordem, ó Pai, para que as coisas aconteçam. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós cremos que o Deus que entregou a própria vida, a vida do seu próprio Filho para nos salvar, fará qualquer outra coisa para alcançar o ser humano, mesmo não merecendo, mesmo pecadores, mesmo falhos, ó Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estar assentados à sua mesa. E cremos, confiamos que um dia estaremos juntos, assentados na mesa diante do Senhor, face a face contigo, ó Deus. E poderemos juntos cear diante da tua presença, louvando sempre o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, estamos caminhando para o fim do nosso culto. E neste momento, apenas alguns avisos rápidos. Continue participando conosco, nossos trabalhos, nossas atividades. Nas terças-feiras à tarde temos as nossas reuniões. Nas terças-feiras à tarde temos as nossas reuniões de oração. Participem, você que pode, você que tem disponibilidade. Quarta-feira, estudo bíblico. Quinta-feira, jovens, encontro dos jovens. Domingo de manhã, escola dominical. E hoje nós temos um aviso especial, que é... E agora para eu achar aqui. Temos um aviso especial que é das mulheres do clube de leitura, que eu não estou encontrando aqui, mas está no nosso grupo de WhatsApp. Vai começar um novo... As mulheres vão iniciar a leitura de um novo livro. Deixa eu pegar aqui, meus irmãos. Nós estamos fazendo o culto, operando a tecnologia. E aí acontece... Bom, nós temos nos grupos da igreja, foi divulgado, achei aqui, grupo de leitura Café com Palavra. Previsão de início dia 20/6.
para a aquisição do livro Falar com a Dalva. O novo livro chama-se Renovadas, de Jen Wilkin. 10 maneiras de refletir os atributos de Deus. Tá? Esse aviso ele está nos grupos do WhatsApp da igreja também. Você que está nos visitando, seja sempre muito bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua presença. Pastor, algum outro recado? Não, só para a gente... Eu só quero desafiar os irmãos a entrarem nos trabalhos que nós estamos promovendo. Hoje nós tivemos um grupo pequeno na escola dominical, né? Acho que é importante a gente cuidar da nossa espiritualidade, da nossa comunhão. Quarta-feira também é um bom tempo de estudo da palavra, então programem-se para participarem das atividades espirituais da igreja, para fortalecer a sua fé, né? Às vezes a gente gasta muito tempo ouvindo o jornal e ouvindo notícias que nos colocam cada vez mais preocupados e para baixo. Então vamos olhar um pouco, agradecer a Deus que nós estamos tendo esses recursos tecnológicos e participarmos ativamente, né, dos cultos. Vocês me desculpem falar isso, mas eu não sei o que justifica não participar, né? Então, assim, eu tenho uma palavra aqui para vocês. Vamos buscar, vamos estar juntos, vamos estar orando. Coloque seus pedidos de oração, coloque seu testemunho. A gente está aqui juntos, separados, mas temos que estar juntos pela fé. Amém? Amém. Vamos orar então, encerrar o nosso culto. Reverendo, eu vou pedir para o senhor também orar e impetrar a bênção para a gente. E logo após nós teremos aí, como de costume, o nosso momento para confraternizar, para conversar. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa reunião que o Senhor nos possibilitou ter. Te louvamos pela oportunidade de refletirmos na tua palavra, de louvarmos o teu nome. Te agradecemos pela vida de todos que aqui estão nesta noite. Pedimos agora que o Senhor esteja nos abençoando na semana que se inicia, que nós possamos ter a fé do centurião e sabermos que o Senhor está no controle das circunstâncias e mediante a tua palavra, Senhor, mesmo aquilo que é difícil pode ser alterado e mudado, porque o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais do que nós possamos necessitar ou pedir. Por isso nós entregamos agora nas tuas mãos os nossos queridos irmãos, as suas famílias, seus familiares, e que o Senhor esteja nos abençoando, dando-nos, ó Deus, mais força e fé, que através desses elementos, desse pão e desse cálice, em que celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo também, nós possamos, ó Deus, nos sentirmos alimentados e fortalecidos para brilharmos no mundo como cristãos, sendo exemplo, sendo modelo, sendo empático, ajudando aqueles que não te conhecem. E agora, Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre nossa semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo possam estar sobre vocês, sobre o teu lar, meu querido, minha querida, sobre teus familiares, sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Tenham uma semana de vitória no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada.